Olá, turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula 11 de língua portuguesa. Vamos lá? Hoje nós vamos continuar nessa vibe de textos poéticos, mas agora com foco um pouco diferente, né? Vocês estudarão a paródia. Você já ouviu falar o que é uma paródia? Conhece paródias? Então, nas nossas conversas do dia a dia, muitas vezes fazemos referência ao modo de dizer, aos gestos, às palavras ditas, manifestadas por uma determinada pessoa. Seja aquele personagem de televisão, aquele amigo de quem gostamos muito, alguém da nossa família, enfim, várias são as pessoas a quais podemos nos referir. Então, assim, no dia a dia, nós fazemos referência a outras pessoas. Não, as palavras que nós falamos não são originais, a gente não criou essas palavras. E às vezes nós pegamos um bordão, um jargão, um modo de falar de alguém. Quem nunca passou a usar uma gíria que o seu amigo também usava? Né? Ou então que você passou a usar um bordão que você viu em alguma série, em algum programa de TV. Então, no dia a dia, nas nossas conversas, nós fazemos referência a outras pessoas. Quando escrevemos, também podemos proceder da mesma forma, fazendo alusão, ou seja, referência às palavras ditas por aquele escritor que admiramos, àquela canção de que gostamos, entre outros casos. Sabe que todas essas situações representam casos de intertextualidade. Então, todo esse caso de referência, de alusão, são intertextualidade. E o que significa intertextualidade, então? É uma palavra formada por outras duas palavras. Primeiro, inter. Inter significa relação, tá? E textualidade, vocês têm ideia? Textualidade vem de, muito fácil, né? Textualidade vem de texto. Deixa eu só escrever aqui, texto. Então, o que seria intertextualidade? É uma relação entre textos. É quando dois textos ou mais fazem um diálogo. A gente consegue encontrar pontos em comum em um em o outro. Observe a propaganda a seguir. Batatas do Caribe, uma batalha pelos tesouros do hortifruti. No anúncio faz referência a qual filme? A Piratas do Caribe, né? Como você pode perceber isso? E aí nós podemos perceber de vários modos. O próprio título, né, tá lá Batatas do Caribe, só trocou a primeira palavra, né, piratas por batatas, e todo o design, todo o formato dessa propaganda, desse anúncio, nos remete ao filme, né? Tanto ali a escolha das cores, o pergaminho aberto, a batata está caracterizada como um pirata. Você acha que a referência ajuda na divulgação do produto? Claro, né, pessoal? Quando o cliente passa e vê esse anúncio, ele já surge uma identificação natural. Ele reconhece esses elementos porque o filme foi bastante divulgado, foi bastante famoso, muito assistido pelas pessoas. Então, há alguns tipos de intertextualidade. Esse aqui que a gente acabou de ver é um tipo de intertextualidade, né? Faz referência do anúncio com o filme. E aí, quais são os tipos de intertextualidade? Podemos ter uma intertextualidade explícita, que é aquela de fácil identificação, ela está muito visível, é uma intertextualidade direta, você bate o olho e consegue reconhecer. E nós temos também a intertextualidade implícita. O que é? É aquela que fica nas entrelinhas. E só um olhar muito atento consegue perceber. É só se você conhecer muito bem as duas obras que você vai captar, tá? Ela é feita de maneira mais indireta. E aí, a intertextualidade não é encontrada apenas na literatura. Nós vamos encontrar intertextualidade também na pintura, nas propagandas, como nós vimos, nos filmes, nas novelas, na música, então, em vários outros locais. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo. Essa é a pintura da Mona Lisa, feita por Leonardo da Vinci, e aí nós temos várias versões dela, vários casos de intertextualidade. Essa outra pintura também, que foi feita por Marcel Duchamp. Esse aqui é um meme, bem engraçado, né? Que foi feito também por alguém na internet. E agora a propaganda da Bombril.
também com o caso de intertextualidade. Estão vendo que são várias versões da Mona Lisa. E aí, uma coisa interessante para vocês saberem é que intertextualidade é diferente de plágio. O plágio é quando eu faço uma obra, é como se eu pegasse aqui a Mona Lisa e falasse, olha, quem criou fui eu. Tá? A Mona Lisa é minha. Eu sou o autor dela. E na intertextualidade não é assim. Na intertextualidade, a pessoa faz uma referência, lembra bastante, mas está claro que ele não é o autor da obra original, que ele fez uma nova versão, que é um novo olhar sobre aquela mesma coisa. Aqui, no caso desses exemplos, todos eles são um novo olhar acerca da Mona Lisa. Ela está colocada em contextos diferentes. E todo mundo sabe a quem eles se remetem. É uma intertextualidade explícita. E aqui eu trouxe também um outro exemplo para vocês. Nós temos o original, Chapeuzinho Vermelho. Nós temos uma outra versão, que é Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque. E nós também temos o filme Deu a Louca na Chapeuzinho. Tá vendo? Também são casos de intertextualidade com o texto original, que é Chapeuzinho Vermelho. Então, por que nós estamos falando disso, de intertextualidade, de diálogos entre textos? Porque tem tudo a ver com paródia, que é o tema da aula de hoje. A paródia consiste o quê? Na recriação de um texto, conservando a ideia central do hipertexto. O que é esse hipertexto? É o texto de referência, o texto original. Então, eu vou fazer esta recriação, mas atribuindo a ela efeitos mais sarcásticos, humorísticos e críticos. Então, essa nova recriação, né, essa nova versão do texto, ele é usada uma visão mais crítica ou humorística. Ela é feita mesmo para satirizar alguma coisa. Podemos dizer que a paródia é um exercício de intertextualidade, cujo objetivo é levar o leitor a fazer uma reflexão crítica a respeito do que acontece na sociedade. Tá? Então, paródia é um exercício de intertextualidade, porque a gente vai ver uma relação clara entre o texto original e a recriação. De modo irreverente, a paródia contribui para a formação de leitores sujeitos mais reflexivos e politizados. Então, as pessoas que leem as paródias, elas costumam apreender aquela opinião, tá, que o autor quis passar, e ela vai perceber as coisas com uma visão mais crítica, mais reflexiva, ele vai se tornar mais politizado, ele vai se manifestar mais nas questões públicas, tá? Ele vai dar o seu ponto de vista. Então, nós vamos estudar um poema que foi bastante parodiado, muito conhecido, que é a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Mas quem foi Gonçalves Dias? Então, o Gonçalves Dias foi um grande poeta brasileiro, tá? Ele produziu ali na época dos anos de 1800, lá numa época que a gente vai chamar de romantismo. Vocês vão estudar o romantismo ali no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, tá? Então, lá no romantismo, a gente tinha, assim, como característica bem comum, a exaltação da natureza brasileira, a exaltação do Brasil. Eles estavam reafirmando o Brasil enquanto um país independente. Vocês vão ver bastante isso aí lá no ensino médio, tá? Mas só para a gente lembrar, então, que ele faz parte desse período e ele foi um dos maiores poetas que nós tivemos no Brasil. E aí, o contexto de produção da Canção do Exílio, né? Em qual momento que o Gonçalves Dias estava na vida dele que o motivou a escrever esse poema? Então, o poema foi escrito em 1843. Quando Gonçalves Dias estava em Portugal estudando Direito na Universidade de Coimbra. Então, era relativamente frequente que intelectuais brasileiros cruzassem o oceano para se formarem em faculdades portuguesas. Então, a saudade dele da terra natal, ou seja, do Brasil, foi o motor que fez mover a escrita de Gonçalves Dias. Então, ele estava em exílio, ele estava fora do país, ele estava lá em Portugal, em Coimbra, para estudar direito, e aí ele sentia muita saudade do Brasil. Então, ele escreveu esse poema a fim de exaltar a nossa natureza, exaltar o nosso país. E aí, antes de nós irmos para a leitura, nós vamos estudar o vocabulário. O que é o vocabulário? É o conjunto de palavras da nossa língua. E tem algumas palavras que eu imagino que sejam um pouco difíceis e são usadas ali no poema. Palmeiras.
É algo simples, comum, mas eu não sei se todos conhecem o significado. Então, são essas árvores enormes. Gorjeiam, que vem do verbo gorjear, significa emitir sons melodiosos, né? O canto mesmo das aves, desculpa. Várzea é aquela porção de terra que fica alagada, sabe? Ela fica perto de uma grota, perto de um brejo, alguma coisa assim que tenha bastante água, bastante umidade. Bosque é o quê? É um local que tem bastante vegetação e que normalmente as pessoas passeiam por ali, né? Tem bastante árvore, bastante plantas. Cismar, o que é cismar? É ficar absorto em pensamento, andar preocupado, é aquela pessoa que vai pensar demais. Primores é algo que possui qualidade superior, é algo que beira a perfeição, a excelência e a delicadeza. Desfrutar é o quê? Apreciar, contemplar alguma coisa. É quando você aproveita algo, você está desfrutando. E agora sim, nós podemos ir à leitura. Então vamos lá? Texto 1, Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontrei eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores, que não encontro por cá, sem que ainda viste palmeiras, onde canta o sabiá. Bonito, né? E o que vocês entenderam sobre o poema? Difícil? Claro que não, né, pessoal? É exatamente o que eu estava falando para vocês. Nesse poema, ele busca exaltar a paisagem do Brasil, porque ele estava com saudade. É o que a gente chama de um sentimento saudosista. E como que ele faz isso? Ele faz isso comparando Brasil e Portugal. Então, no poema inteiro, a gente tem esse jogo de Brasil e Portugal. E lá no finalzinho, ele fala, olha, não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que eu volte para o Brasil, sem que eu desfrute os primores que eu não encontro aqui em Portugal, né? Sem que eu veja aquelas belas paisagens do Brasil. E aí, como eu já disse para vocês, esse poema já foi muito parodiado, tem várias versões dele. E hoje nós vamos estudar então o poema de Gonçalves Dias, que a gente acabou de ler, e uma paródia escrita por Moisés, quando ele cursava o 8º ano, assim como vocês, lá em 2008. Então o texto 2 do Moisés se chama Saudades do Sabiá, e diz: minha terra tem desmatamentos, onde clama o sabiá. As aves que aqui se afugentam não têm onde morar. Nosso céu tem mais fumaça, nossas várzeas menos flores, nossos bosques menos vida, nossa vida mais rancores. Em cismar sozinho à noite, mais tristeza encontro eu lá. Minha terra tem desmatamento, onde clama o sabiá. E aí vocês terão um desafio, né? E aí eu vou falar um pouquinho do poema quando eu estiver explicando as questões do desafio. Então, a número 1 já fala, assim, sobre aquele contexto que eu expliquei para vocês de produção do poema, e ela quer saber, né, quais partes do poema mostram a exaltação da natureza brasileira. Então, você vai identificar ali em quais momentos o Gonçalves Dias estava exaltando a natureza brasileira e escrever na A. AB. No texto 1, o poeta faz comparações entre as paisagens do Brasil e a de Portugal, né? A fim de exaltar o que temos de belo. Que trechos indicam essas comparações? Então, quais palavras que vocês encontram lá no texto 1 que indicam que está comparando Brasil e Portugal? C. Na sua opinião, as paisagens brasileiras continuam da mesma forma que eram em 1843? Vocês acham que as paisagens daqui estão do mesmo jeitinho que era lá em 1843? Está do mesmo modo? Não mudou nada? D. O retrato da paisagem brasileira continua o mesmo no texto 2? Na visão do poeta, o que mudou? Então aqui, pessoal, olha, enquanto na C eu estava perguntando a sua opinião, na D eu quero saber já na opinião do Moisés, que é o autor do texto 2. Então, na visão do Moisés,
A paisagem continua a mesma? O que mudou no texto dele em relação ao texto 1? E aí, como você já deve ter percebido, o texto 2 é uma paródia do texto 1. O autor, Moisés, estava no 8º ano quando escreveu lá em 2008. Como você conseguiu perceber a ligação entre os dois textos? E essa talvez seja a pergunta mais importante, que eu quero saber como que você percebe que é um caso de intertextualidade. O que tem no texto 2 que te remete ao texto 1? Ok, pessoal? E aí uma coisa que eu não falei quando a gente estava lidando com o texto 1, mas é que ele próprio tem um caso de intertextualidade com o nosso hino nacional, né? Quando fala lá das bosques, tem mais vida, nossa vida, mais amores, certo? Eu imagino que vocês tenham se lembrado, sim, do hino nacional. Se vocês não se lembraram, dá uma lida lá e percebam que tem uma relação também, ok? E atividade complementar, né? Atividade da 5ª aula. Assim como Moisés, produza uma paródia do texto 1, ou seja, do poema Canção do Exílio. Tente fazer uma releitura do poema, abordando problemas atuais do país, como a violência, desmatamento, queimadas, corrupção ou outros temas que você preferir, tá? Então, nessa atividade complementar, vocês vão escrever um poema, só que esse poema é uma paródia da Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Então, vocês vão fazer um exercício muito parecido com o que o Moisés fez no texto 2. Ok, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar no Teams ou no WhatsApp, ok? E uma coisinha aqui antes que eu esqueça, é que você, depois que terminar a sua paródia, você vai avaliar e revisar o seu texto. Então, tem aquelas perguntinhas clássicas que eu passo para vocês, né? O seu texto, a sua paródia, mantém algumas características do texto original, do texto 1, do Gonçalves Dias? Apresenta a sua visão sobre o nosso país? O seu texto é uma composição em versos e estrofes? Então, responda essas perguntas depois aí, e se tiver alguma que você colocou não, quer dizer que você deve revisar o seu texto, que tem alguma coisinha que precisa ser melhorada, tá bom? Então, como eu já disse, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem comunicar comigo no Teams, no WhatsApp, estou disponível, ok? Nossa aula vai até meio-dia, então façam as tarefas de vocês, cumpram direitinho, enviem para mim, tá bom? E se manifestem lá no grupo do WhatsApp, porque eu preciso saber que você está acompanhando. E até a próxima!